A nossa programação vai ser o Luiz Henrique Ferreira, CEO da Inovatec, também curador do conteúdo, ele que é o responsável por tudo isso. E foi ele também que, em 2019, fez a primeira edição do Núcleo de Conteúdo. Foi a primeira, certo, Luiz? E ele teve a ousadia de construir aqui, nesse pavilhão aqui embaixo, uma casa em 24 horas. 3 dias de feira, 8 horas por dia, ele construiu uma casa, botou a casa funcionando em 24 horas. Então é ele que eu vou chamar aqui para fazer a abertura e apresentar o primeiro conteúdo. O tema da palestra dele vai ser um aspecto específico do BIM, que tem sido pouco abordado até então, e que diz respeito ao potencial que a metodologia tem de maximizar lucros e proporcionar ganhos significativos de eficiência operacional. Essa abordagem ela extrapola um pouco a concepção dos projetos e avança sobre os demais Ds do BIM. Então, quem vai poder falar mais sobre isso é o Luiz. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno. O Bruno que ajudou a colocar de pé, tá? Eu só tive a ideia, mas quem trabalha é ele. Eu só dou palestra e tomo um cafezinho. Quem fez tudo acontecer foi o Bruno. Então, obrigado a você por todo o esforço aí nos últimos meses. E eu vou começar contando um pouquinho do que é o núcleo de construção da FEICOM. Tá? Então, eu sou conselheiro da FEICOM desde 2016. E a gente, para quem frequenta a FEICOM, nesses últimos quase 10 anos, deve estar percebendo uma mudança grande no estilo da feira. Antes era uma feira que ela era conhecida muito pelos estandes com as moças embaladas a vácuo e quase que uma extensão de lojas de varejo sem um conteúdo qualificado para as pessoas que vinham aqui. E eu acredito que a nossa missão, enquanto FEICOM, para melhorar o Brasil, é levar conhecimento de muita qualidade para as pessoas que se deslocam, saem das suas casas, saem das suas cidades para virem aqui, para aprender. Hoje em dia, com a internet e com a facilidade da comunicação, você faz uma pesquisa, você descobre um produto, uma solução, um material. Agora, a oportunidade das pessoas se conectarem, a oportunidade das pessoas trocarem ideias, discutirem como melhorar o Brasil, como transformar o nosso país num país melhor, no nosso setor da construção civil, isso eu acredito que é a missão da FEICOM. Então, em conjunto com a FEICOM, desde 2019, eu organizo esse núcleo de conteúdo. Esse é o primeiro ano que ele acontece aqui, no mezanino. Normalmente ele acontecia no chão da feira, justamente para promover os expositores para que tivessem cada vez mais conteúdo. E para mim hoje é uma alegria muito grande quando eu ando na feira e vejo inúmeros estandes com conteúdo, é sinal que a missão foi cumprida. O nosso próximo passo é internacionalizar o núcleo de conteúdo da FEICOM. Então, para o ano que vem, a nossa expectativa é começar a trazer palestrantes internacionais. Muitos de vocês que vêm aqui não conseguem, ou não têm condição, ou não dá tempo de pegar um avião, cruzar o oceano para ir visitar uma feira. E eu, felizmente, tenho a oportunidade de fazer isso algumas vezes por ano. E é uma riqueza de cultura, uma riqueza de conhecimento gigantesca, e eu quero trazer isso para o Brasil a partir do ano que vem. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo que vocês que visitam o núcleo de conteúdo de construção da FEICOM vão ter a oportunidade de vivenciar feiras de fora do Brasil sem precisar pegar um avião e cruzar o oceano. Tudo isso de maneira gratuita, tudo isso de maneira disponível para vocês. Tá? Então, só fazendo um preâmbulo bem rápido do meu papel aqui como conselheiro e curador do núcleo de conteúdo da FEICOM. E eu também vou falar um pouquinho de algo que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, tá? Só contando bem rapidamente quem eu sou, tá? Eu sou engenheiro civil, sou especializado em construção pesada, fundei a Inovatec em 2005, tive uma série de outras iniciativas na área de mudanças climáticas, reabilitação de edifícios. Em 2019 fiz a Casa 24 Horas. Em 2022, escrevi um livro sobre sustentabilidade empresarial. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar da Inovatec como uma empresa de consultoria na área de construção sustentável. E esse ano assumi também como vice-presidente de marketing da Proacústica. Tá? Isso aqui é o que a Inovatec faz hoje. Então, de uma maneira muito rápida, além de estar oferecendo para vocês esse conteúdo aqui em conjunto com a FEICOM, a Inovatec é uma empresa de engenharia multidisciplinar, onde a gente atua desde a fase de compra do terreno até a parte de execução de obras, com várias disciplinas interligadas. Tá? Por que a gente faz isso? Acho que é uma questão, né? Porque eu fundei a empresa em 2005 e de lá para cá
mais de 1.100 empreendimentos, começando com serviços pequenos de consultoria na área de construção sustentável, depois desempenho térmico lumínico, todos aqueles produtos que eu mostrei no slide anterior foram acontecendo ao longo dos anos. E estamos ainda work in progress, aumentando cada vez mais a quantidade de produtos. Porque a gente atuando predominantemente na área de projeto, a gente começou a perceber uma fragmentação muito grande. Nosso mercado ele é muito fragmentado. Então você tem inúmeras disciplinas divididas em inúmeras fases, criam-se ilhas operacionais, e aí você vai todo mundo se falando, todo mundo se cruzando, chega lá no final, alguém lembra de alguma coisa e volta tudo para trás. E o projeto fica andando em círculos com um nível de retrabalho muito grande, uma ineficiência muito grande. Então, ao longo dos anos, a gente começou a perceber isso, e eu comecei a ouvir frases em projeto, que são frases que me incomodaram muito, começaram a me dar uma certa alergia. Quem aqui trabalha com projeto já deve ter ouvido falar alguma dessas frases que estão aqui na tela. Tá? E a gente começou a perceber que tinha uma conta gigante de modelos tridimensionais, um para térmico, um para lumínico, um para acústico, um para imagem de venda, pranchas que não eram abertas em obras, prazos de projeto, todo mundo fica em reunião. Cansamos de ver reunião com o objetivo de marcar a próxima reunião. Então, assim, qual que é a decisão? Não, vamos marcar uma reunião para decidir o que a gente precisa decidir. E a gente ficou olhando uma ineficiência muito grande e muitas empresas separadas. Cada um faz um pedacinho, muito fragmentado. Isso foi algo que começou a gente perceber uma grande oportunidade de integrar o mercado de projetos. Tá? Isso se acentuou na crise de 2014. 2014 foi uma crise grande que o nosso setor passou, então as empresas meio que se dissolveram e aí cada um começou a fazer um pequeno pedacinho. Tá? E aí a gente começou a utilizar o BIM como uma ferramenta para poder garantir essa integração. E essa frase é uma frase que eu gosto muito, porque o BIM não é um software, mas um sistema sociotecnológico, né, que envolve pessoas. E aí eu vou comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Então, como conclusão, a gente entende que o BIM é uma maneira da gente integrar o mercado. Só para trazer um pouco em números o que eu estava falando do mercado fragmentado. Tá? Isso aqui é um estudo, um terreno de São Paulo, fazendo um estudo aqui a R$ 7.500 um metro quadrado, um índice de inflação e um custo de capital, ou seja, um IPCA+. Tá? Em momentos mais estressados do mercado, com IPCA de 11, que a gente estava com custo de capital, um mês de atraso pode significar aí R$300 mil de custo de capital num empreendimento. Tá? Lembrando que no momento em que se compra o terreno, é onde o capital é mais alto, é onde está pegando dinheiro com o fundo, a gente está pegando dinheiro a IPCA+. Depois, quando vai para a obra, aí é financiamento da produção, o dinheiro é um pouco mais barato. Então, no momento de maior exposição de caixa, no momento de maior estresse financeiro do incorporador, cada dia conta literalmente. E o projeto, às vezes, não está nessa mesma velocidade. Tá? O incorporador, quando ele compra o terreno, se ele puder lançar no dia seguinte, ele lança no dia seguinte, porque ele está comendo custo de capital, que pode significar aí 200, 300 mil reais por mês. Então, o nosso objetivo é resolver essa dor dos nossos clientes, tá? Integrando. Tá? Então, o nosso objetivo é integrar, integrar, integrar. Quanto mais a gente conseguir integrar as disciplinas, a gente entende que isso é uma maneira de fazer mais rápido, com mais qualidade e, com isso, ajudar a economizar dinheiro do incorporador. Tá? A gente fez um estudo com mais dos 1.000 projetos que a gente atuou. Ao longo de 10 anos, eu fui estudando e fui mapeando quais eram os principais gargalos, ou seja, como que a gente conseguia encurtar esse caminho. Tá? É muito complexo, são muitas empresas, são muitas atividades, depende de prefeitura, depende de um monte de coisa, mas como qualquer metodologia de resolver um grande problema, a gente tem que mapear o tamanho do problema e começar a ir resolvendo por partes. E foi o que a gente fez. Então, a gente encontrou 23 gargalos de eficiências que são comuns a 75% da amostragem. Ou seja, se eles se repetem, existe um padrão de gargalos de eficiência dentro desse mercado de projetos. A gente atua no Brasil inteiro, a gente atua em 18 estados, na verdade não são todos os estados do Brasil. A gente tem uns 200, hoje a gente está mais ou menos uns 90 clientes ativos atualmente na empresa. E a gente fica o tempo inteiro mapeando esses gargalos. Tá? E aí eu trouxe alguns desses gargalos
que a gente identificou, não trouxe todos porque não dá tempo, e como que a gente está usando a metodologia do BIM para poder ajudar a economizar esses tempos e fazer com que os nossos clientes tenham melhores resultados. Tá? Então, eu trouxe esses 7 para a gente poder discutir hoje. E depois, quem quiser discutir alguma coisa a mais, a gente está ali no fundo, tem o Vinícius, que é meu sócio, que está ali no fundo, e podemos conversar um pouco mais ao longo do dia. Tá? Então, primeira coisa, compra de terreno. Qual que é a situação? Hoje o estudo de massa ele é feito com uma planilha em Excel. Né? Então, quem está acostumado a comprar terreno, pede para o arquiteto faz uma planilha em Excel, vê qual que é o potencial construtivo do terreno, e, baseado nisso, calcula-se uma viabilidade paramétrica para poder fazer a compra do terreno. Tá? O que acontece? Essas planilhas de Excel, elas são planilhas que não são baseadas em estudos geométricos, elas são planilhas que são baseadas em contas. Tá? O recuo é tanto, parará, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, todas as taxas do terreno, e aí toma-se uma decisão. E o que a gente percebeu? Quando os edifícios ficam complexos, quando tem muitas transições ou com terrenos menores, eventualmente a planilha de Excel pode trazer dados que são dados inconsistentes. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de um cliente que aconteceu isso com a gente aqui em São Paulo. Depois, no final, eu vou mostrar as fotos dos prédios, eu só não vou dizer quem é quem, porque tem cliente que teve problema e eu vim aqui para a gente aprender. Então, para a gente aprender, a gente tem que contar o que deu errado também, não só o que deu certo. Então, eu só não vou revelar quem é quem. Tá? Mas esse cliente ele optou por comprar um terreno e tinha uma tabela dessa, que era uma tabela que dava uma determinada eficiência, com um determinado número de subsolos. O que aconteceu? Como o prédio tinha muitas transições, cada transição, quando você desvia a instalação, né, desvia o shaft, você tem que aumentar a altura da viga para poder passar a instalação por dentro. E tinha uma transição muito grande no térreo. Essa transição obrigou a aumentar o tamanho da viga de transição do térreo. A hora que aumentou a viga de transição do térreo, aumentou a profundidade do subsolo, por conta dos 2,5 metros. A hora que afundou a profundidade do subsolo, a rampa não cabia mais no terreno. Era um terreno tão apertado que não cabia a rampa do subsolo. Tá? E aí, teve que reposicionar a rampa, a hora que reposicionou a rampa, teve que cavar mais um subsolo. Vocês imaginam o que é cavar mais um subsolo no Itaim Bibi, em São Paulo, com o prédio sendo vendido a R$35 mil o metro quadrado. Imagina o estrago que foi a viabilidade por conta de uma planilha que não pegou uma área técnica. Não estou dizendo que a planilha estava errada. A planilha simplesmente não estava olhando para todos os aspectos que são importantes numa decisão como essa de compra de um terreno de dezenas de milhões de reais. Então, aqui é um software que a gente usa, tá? Que a gente programou o código de obras do município de São Paulo. Tá? Então, todos os coeficientes, que são aqueles coeficientes da planilha, estão programados dentro desse software, de modo que a gente permite que o arquiteto possa fazer todos os estudos de cada uma das plantas, subsolo, para lá, para cá, área técnica, tudo, e ele vai calculando automaticamente o quadro de áreas. Ou seja, então, ele vai mostrar aqui, lá direito ali, conforme você vai esticando o apartamento para lá e para cá, ele vai automaticamente calculando essa planilha. Então, é uma questão de poucos minutos, você consegue fazer aquela tabela, a mesma tabela do quadro de áreas, por exemplo, aqui estourou a área de terraço. E você consegue ter uma assertividade muito maior. Por quê? Porque é um parâmetro geométrico. Então, dá para você saber exatamente o que está sendo pensado. Tá? Um pouco mais para frente, o desempenho lumínico, né, já previsto também, tudo parametrizado. Tá? E aqui alguns exemplos do que dá para fazer com isso. Então, isso aqui é calcular a vaga de garagem, calcular a volumetria do edifício, esticar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ver como é que fica a área privativa. Ou seja, existem inúmeras maneiras de você padronizar geometricamente o edifício e, com isso, resolver uma decisão de compra de terreno. Então, aqueles 2-3% de folga que deixa na viabilidade, isso aqui é um ajuste de fachada, né? Aquele 2-3% que deixa de folga na viabilidade para comprar o terreno, 3% numa compra de 50 milhões é 1,5 milhão. Entendeu? Então, pode fazer diferença na hora de comprar ou não comprar. E uma coisa importante é, gente, tá? Não adianta ter só o robô, ter só o software, se não tiver gente boa por trás pensando em como resolver essas questões. Então, a gente ajuda os nossos clientes a resolver esse gargalo de compra de terreno desse jeito. Uma outra questão é a viabilidade técnica do PL. Tá?
O PL, hoje, ele é feito em manchas, em boa parte das cidades do Brasil. O PL em manchas, ele é uma faca de dois gumes. Ele é muito bom porque é tudo muito rápido para aprovar, mas, por outro lado, se o projeto não estiver muito bem resolvido, a gente pode ter um problema também. Então, e qual é o problema? As áreas técnicas elas podem estar sub- ou superdimensionadas, porque foram feitas por estimativa, e isso pode gerar um impacto no VGV expressivo. Tá? Então, esse aqui é o PL de um cliente nosso. Tá? Então, um PL em mancha, né? Todo bonitinho ali, tem ali as áreas técnicas, né? Então tem área técnica aqui, área técnica um pouquinho floreira, tal. Tranquilo, né? Aprovou o PL, todo mundo feliz. Aí veio depois, nesse caso, a gente entrou depois, né, para fazer projeto de instalações. E esse aqui é o projeto de instalações desse PL aprovado. Tá? O que aconteceu? A gente consumiu, para poder encaixar tudo, a gente consumiu 2 metros quadrados de shaft, Vini? 2 metros quadrados de shaft a mais por pavimento. Tá? A R$20 mil um metro quadrado, vezes 40 pavimentos. Tá? Numa conta rápida, R$800 mil de VGV que foi embora por conta do PL em manchas. Tá? Então, imagina um empreendimento que tem um custo de obra de 100 milhões, perdeu 800 mil só de área de venda, porque o shaft não estava bem dimensionado na hora de fazer o PL. Tá? Então, por mais que o PL, as pessoas falam assim, mas prefeitura não é um problema, porque eu dou entrada ali no projeto com mancha e aí eu não preciso correr com o projeto, porque até aprovar o projeto, até aprovar na prefeitura eu terminei o projeto. Mas pode ter uma cilada como essa, então é muito importante. Hoje a gente trabalha muito com a questão de projetos em BIM desde o começo, para poder ajudar os nossos clientes a acertarem as áreas técnicas nos seus PLs. BIM demora mais. Né? Uma coisa que a gente escuta muito, a gente escutou muito, né? Muitas pessoas falam, mas eu não vou fazer em BIM porque custa mais caro. Mas por que custa mais caro? Porque o projetista tem mais trabalho e, portanto, demora mais. A gente entende que sim. Tá? Por quê? Porque as atividades de modelagem elas são mais detalhadas, elas consomem mais tempo. Tá? É isso aí. Não adianta a gente falar que fazer em BIM é menos trabalhoso. É mais trabalhoso, sim. Tá? Só que o cronograma de projeto em BIM ele precisa ter a mesma duração de projeto em 2D. Por quê? Porque o incorporador precisa lançar. Aquilo que eu falei, a conta está correndo 300 mil por mês. Não dá para ele ficar esperando o projeto em BIM ficar pronto para poder atrasar, fazer mais devagar o projeto dele. Tá? Não é assim que funciona. Né? A gente tem que entender que está falando de negócio. Negócio é negócio. Tem que fazer o jeito mais rápido que consiga ganhar mais dinheiro. Tá? Então, como que a gente observa isso? A gente observa que tem que fazer a conta talvez de um jeito um pouquinho diferente, porque quando o projeto perde muita qualidade, não estou dizendo que o projeto em 2D é ruim. É que o projeto em BIM ele tem uma qualidade melhor pela linguagem utilizada. Se o projeto cai muito a qualidade, começa a ter custo de obra lá na frente. E esse custo de obra, às vezes, é um múltiplo expressivo do custo do projeto. Tá? Então, o que a gente percebeu? Então, tem várias maneiras de encurtar os caminhos. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma planta de prefeitura em BIM. Então, normalmente, quando o projeto está em BIM, ele vai caminhando, chega no determinado momento, manda para uma empresa terceirizada para ela fazer o PL, para fazer a planta de prefeitura. A gente aqui conseguiu parametrizar o modelo BIM com os modelos de PL do município de São Paulo. Então, o que acontece? A gente tem mais tempo para desenvolver o projeto nas fases iniciais, porque para sair essa prancha de PL é um clique. Tá? Então, aqueles 30 dias, mais ou menos, que você tira fora para poder preparar o PL, aprovar, etc., dar entrada na prefeitura, protocolar, a gente consegue fazer isso em um clique. Então, dá mais tempo para pensar o projeto, fazer engenharia, sem impactar no cronograma da obra. Tá? Então, a gente troca prazo. Né? Demora mais para fazer em BIM, o EP? Demora. Mas e se a gente empurrar o prazo do PL, consumir esse prazo do PL e usar isso enquanto a gente projeta? É com o que a gente conseguiu fazer. Então, a gente tem conseguido resultados expressivos em relação a esse encurtamento de prazo. Fora o Comunix, né? A gente bateu um recorde que a gente atendeu um Comunix em 4 horas. Né? Porque chegou o Comunix, a gente ajustou o modelo, emitiu a planta, protocolou no mesmo dia. O fiscal até ficou achando meio esquisito como é que conseguiu fazer tão rápido. Esse é um outro exemplo de um projeto em 2D,
que é muito difícil, né? Muita complexidade, e quando a gente tem um projeto com todos esses detalhes, a gente consegue tornar a obra mais fácil. Tá? Então, tem uma questão importante também de projeto nessa linha. Eu peço desculpas, eu estou meio lesado, porque eu estava com dengue até alguns dias atrás, então eu estou com o raciocínio meio devagar ainda, tá, gente? Aí peço desculpas, aí de vez em quando eu estou dando umas enroscadas aqui. Né? Eita. Pode baixar o volume aí. Pode abaixar o volume. Isso. Pode zerar, não precisa desse volume. Tá? Aqui é um outro exemplo, um pouco mais mostrando a nossa cozinha. Né? Eu acho que é sempre importante as pessoas falarem assim, o cara vem aqui para contar, mas o que acontece, como é que faz na prática? Né? Na prática, isso aqui é um exemplo de uma competição, entre aspas, de fazer toda a distribuição elétrica de um apartamento. Tá? Então, existem hoje inúmeras oportunidades de você programar o Revit. Né? A gente usa Revit, mas todos os softwares, você consegue programar ele para agilizar o processo de projeto, são os famosos plugins. Então, esse aqui é um exemplo de um plugin de enfiação. Ou seja, você simplesmente, do lado direito da tela, marca os pontos aonde você quer, aperta um botão, ele passa toda a fiação, calcula todo o balanceamento do quadro, disjuntor, e deixa tudo prontinho automaticamente. Tá? Então, enquanto demora 5 minutos para fazer um estúdio desse com o plugin, o mesmo projetista fazendo na raça, sem usar o plugin, ele demora aproximadamente 15 minutos. Tá? Então, existem inúmeras maneiras em BIM de você fazer programação dos softwares para conseguir fazer isso cada vez mais rápido. Tá? Então, é uma outra oportunidade de fazer aquele cronograma encaixar dentro do projeto. A gente tem inúmeros plugins, é só para vocês entenderem como que a gente está resolvendo essa dor de que o projeto em BIM demora mais. Tá? O projeto em BIM ele não pode demorar mais, porque se ele demorar mais, o mercado não vai querer comprar. Ele tem que durar a mesma coisa de um projeto em 2D, e por que não ser mais rápido? Aqui ficou pequeno, mas eu vou transcrever para vocês que tem um componente importantíssimo para fazer o projeto em BIM andar mais rápido, que é o ser humano. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um e-mail onde a gente mandou todas as instruções embaixo de como usar a plataforma, né, que é o BIM Collab, que é uma plataforma de gestão de informação em BIM, etc., etc. e tal, e a gente recebe um retorno do projetista dizendo assim, prezado fulano, assim que vocês cadastrarem todas as informações na plataforma, por favor, me mandem um relatório para que eu possa responder por e-mail. Assim, o projetista quebrou todo o fluxo de projeto integrado, todo o fluxo de trabalhar integrado na plataforma virtual. Então, se a gente não mudar a cabeça das pessoas para que as pessoas pensem com um formato integrado e um formato com uso intensivo de tecnologia, a gente também não consegue fazer o projeto andar mais rápido. Tá? Esse aqui é um outro exemplo de um projeto que vocês observam aqui, que ele tem projeto para executivo equipe BIM e equipe 2D. Ou seja, o cliente manda um cronograma onde ele claramente quer que se façam 2 projetos, um em BIM e um em 2D, porque tem algumas pessoas, algumas disciplinas que só trabalham em 2D. Então, você fica só assim, mas o projeto está em BIM ou está em 2D? Né? Então, a gente observa muito também esse componente humano de querer fazer o projeto, 2 projetos em um só, e aí demora mais. Alguém fica curioso em relação a esse cavalinho que está aí atrás? Isso é uma figura que eu descobri nas minhas pesquisas para dar aula sobre BIM na FAAP, que eu achei ótimo, que é essa figurinha aqui. Né? Então, eu queria saber para vocês como que está o BIM na empresa de vocês. Tem alguém aqui que está do lado do post do LinkedIn, um cavalo bonitão, ou está todo mundo mais do lado ali do desenho infantil? A gente está no comecinho do corpinho aqui, vou dizer assim, não estamos longe da rede social. Tá? Mas então o que eu quero, um pouco de brincadeira de que BIM hoje não tem nenhum menor de idade aqui não. Né? Hoje em dia, eu brinco que o BIM é igual sexo na adolescência. Né? Todo mundo diz que faz, quase ninguém sabe fazer, e os poucos que fazem mais ou menos. Tá? Então é um pouco de como a gente está vivenciando o mercado do BIM hoje. Tá? Bom, seguindo aqui para finalizar já um pouco a minha fala, a questão da aprovação de conceito. O que a gente observa? Muitas vezes o conceito ele só é compreendido na hora da imagem de venda. Por quê? E elas são feitas por empresas terceirizadas perto do lançamento, lá na frente. E aí o investidor recebe a imagem no grupo de WhatsApp e fala, mas espera aí, não é isso que eu queria. E aí o projeto começa a voltar para trás.
Por quê? Porque tomou-se conhecimento do projeto só da imagem de venda, porque é muito difícil visualizar. Por exemplo, esse aqui é o caso de um cliente nosso que estava fazendo um edifício corporativo e estava aqui na fase de estudo preliminar resolvendo a entrada do edifício. E tinha chegado essa informação da arquitetura para poder decidir se ia dar entrada no PL assim ou não. Desse jeito. Minha pergunta é, esse acesso está bom ou está ruim? Difícil, né? Saber. Cada um enxerga de um jeito. Tem gente que acha que está bom, tem gente que acha que está ruim e tal. Então, quando a gente tem tudo em modelo, a gente consegue renderizar, questão de algumas horas, essa entrada que está aí. Ou seja, todo mundo começa a enxergar da mesma forma aquela entrada. E aí pode-se optar se aquilo está bom ou se aquilo está ruim. Então, a vantagem da gestão da informação em BIM, em modelo, é que você consegue muito rapidamente trazer todo mundo para a mesma visualização. Tá? Porque a capacidade de abstração das pessoas ela é subjetiva, né? Cada um abstrai de um jeito. A hora que você coloca assim, fica mais fácil. Checkpoint de erros que a gente cometeu. Falando um pouco da nossa cozinha. Quando o primeiro cliente viu isso, ele falou assim, nossa, mas você não consegue já fazer então a imagem fotorrealista? Já não consegue fazer o render de uma vez? Que já está aí, isso é uma imagem ainda meio dura, mas daí para fazer o render deve ser um pulo, né? E aí eu um pouco na minha ânsia empreendedora falei, lógico, vamos fazer a imagem fotorrealista. Tá? Foi um grande erro que eu cometi na minha empresa de querer fazer a imagem fotorrealista a partir do modelo. Por quê? Porque as imagens elas são artísticas, elas não refletem o projeto, tá? E aí a gente começou a enfrentar a situação, não, mas tira esse pessoal de produto, não, tira esse pilar aqui está feio, está estragando a imagem. A gente falou, não, mas esse pilar está no modelo. Não, eu sei que está, mas tira, porque na imagem não pode ter esse pilar. Não, mas não, tem que tirar. Não, tira essa viga. Não, esse ambiente aqui está meio pequeno, vamos dar uma explodida, tire uma imagem aqui de fora, não, mas tem uma parede aqui, não, mas tira essa parede, coloca a câmera lá no meio do jardim para pegar a amplitude da sala. Né? Então foram frases que a gente começou a ouvir e a gente aprendeu que a imagem fotorrealista ela é artística, ela não reflete a realidade do empreendimento. Por isso que está escrito ali, imagens meramente ilustrativas. Então foi um grande erro que a gente cometeu, que foi um contrato que a gente entrou e a gente praticamente não conseguiu sair. Tá? Porque a gente percebeu que era algo autoral e não era algo técnico. Bom, orçamento de obras. Esse é um outro grande gargalo que a gente enxerga. Porque a maior parte dos orçamentos ele é feito sem parâmetros claros, né? Ou seja, os projetos têm uma viabilidade inicial lá atrás, que é feita de um jeito paramétrico, e aí começa o projeto. E aí começam a ser tomadas decisões de projeto, o projeto vai andando. E ele vai ser orçado de novo só lá no pré-executivo, antes de lançar. Então, entre o momento da compra do terreno e o pré-lançamento, não existe nenhum balizamento orçamentário concreto. E o projeto vai andando. De vez em quando olha ali, espessura média, olha para lá, olha para cá e tal. E aí o que acontece? Chega no pré-executivo, normalmente é quando entram as construtoras. Né? Eu vi que a Diane chegou ali. Né? Então a Diane chega, às vezes, como a cavaleira do apocalipse, dando a má notícia. Né? Essa obra não cabe dentro dela mesma. Como? Mas eu fiz aqui. Falar, então, mas não cabe. Né? Tem que tirar aqui 20%. Não, pelo amor de Deus, não sei o que. Então, assim, ela fica como a mensageira ruim, simplesmente, mas ela está fazendo o trabalho dela, porque ela é uma consultora fazendo a pré-engenharia, ainda bem que ela está fazendo agora e não está fazendo no meio da obra, mas cria-se uma situação onde o orçamento não é cuidado desde o início. E o orçamento ele precisa ser cuidado desde o início. Tá? E não é todo incorporador que traz a construtora a bordo na largada. O incorporador, normalmente, ele quer trabalhar e ele traz um pouco mais para frente quando ele tem mais segurança de que o negócio dele vai para frente. Então, essas reengenharias frequentes, elas geram prejuízos para todo mundo. Ninguém gosta de ficar fazendo reengenharia. Entendeu? A gente gosta de fazer engenharia, não reengenharia. Reengenharia, o próprio nome diz, é retrabalho, é caro, é ruim, é doloroso. Tá? Então, o que a gente... E a gente tem um pouco de alergia dessas planilhas de Excel levantadas à mão, sabe? Elas são caras e elas são imprecisas. Tá?
Então, a gente trabalhou duro para conseguir criar uma metodologia, que é uma metodologia onde a gente consegue extrair as informações e deixar os modelos bem organizadinhos, de modo que a gente consiga, ao longo do desenvolvimento do projeto, ir tomando as decisões com uma interface bastante amigável, né? Então, os modelos são todos parametrizados em Power BI, onde a equipe de engenharia consegue rapidamente filtrar por todos os caminhos possíveis. Eu não sei se está tudo certo aqui, estou ouvindo um chiado. Então, a equipe de engenharia consegue filtrar por todos os caminhos possíveis os impactos das decisões que estão sendo tomadas. E isso consegue fazer com que o projeto flua melhor. E aí, a construtora, quando entra, recebe um orçamento, um projeto mais encaixado dentro do orçamento, de modo que ela possa fazer uma boa engenharia e aí sim otimizar aquele recurso financeiro. Tá? A gente criou uma plataforminha também que desmonta o modelo por conta do quantitativo. As pessoas são muito desconfiadas com o quantitativo. Tá? Ninguém confia em quantitativo BIM. Tá? Ninguém confia muito em quantitativo BIM porque tem muita história do cavalo lá, tá? Tem muita lenda nessa história do quantitativo. É difícil fazer um quantitativo bem feito. Então, a gente começou a receber muito questionamento dos nossos clientes. Ele falou, não, então vamos encontrar uma plataforma que, se ele quiser, ele pode ir lá e conta. Então, ele vai lá e faz quase que um atalho para fazer o levantamento de quantitativo na mão. A gente vai desmontando o modelo e o cliente pode fazer na mão, pode fazer a conferência dele, porque aí ele ganha confiança no nosso modelo e aí consegue fazer o projeto tomando decisões baseadas em dados. E acho que um diferencial que a gente conseguiu fazer aqui, a nossa equipe de desenvolvedores conseguiu criar um código que você consegue pegar qualquer modelo e extrair o quantitativo dele, porque você cruza a EAP do cliente com os dados que estão no modelo. Então, é uma auditoria do modelo para poder cruzar todas as informações e extrair um quantitativo confiável. Então, essa é uma coisa que a gente conseguiu fazer, que foi um grande avanço, porque antes a gente obrigava, entre aspas, o cliente a querer ter um modelo só para o quantitativo, porque a arquitetura não estava olhando para todos esses parâmetros, e aí o cliente tinha que contratar 2 modelos, um para tirar quantitativo e o modelo de arquitetura que ele já tinha contratado. Não fazia sentido. Então, agora a gente conseguiu criar esse cortador de caminho, que o cliente não precisa contratar um modelo com a gente para poder tirar o quantitativo. Ele manda o modelo, a gente trata o modelo e consegue extrair o quantitativo. Lógico, tem que ter um pouco de parâmetro modelo de arquitetura, né? Não dá para fazer milagre, mas a gente consegue resultados bem bacanas. Tá? Bom, os 2 últimos que eu estou com o meu... Quanto tempo eu tenho, Bruno? 5 minutos. Então, vou finalizar aqui. A questão de representação. Tá, então, o que a gente percebeu é que muitas construtoras elas têm os seus próprios padrões. Né? Então, quando ela tem um próprio padrão, e às vezes ela não quer disponibilizar esse padrão para o mercado, ou às vezes esses padrões estão em constantes atualizações, e aí o projeto acaba... E aí fica aquela situação. Eu conversei com muitos arquitetos. Aí ele falou assim, não tem por que eu detalhar, porque eu vou detalhar, a construtora não vai usar meu detalhe, porque ela já tem o detalhe dela, e ela também não quer me disponibilizar o detalhe dela, porque é dela e ela não fica um nó. Né? A gente enxerga isso como um desafio complicado. Por quê? Porque a gente precisa encontrar esse meio termo. Né? Porque se o projetista começa a não detalhar, porque a construtora já tem o detalhamento padrão dela, ele corre o risco dele também não pensar e não projetar. E aí o projeto fica ruim. E se o projeto ficar ruim, aí tem que fazer reengenharia. E reengenharia é o que ninguém quer. Tá? Então, a gente tem trabalhado muito em tentar encontrar esse caminho. Ou seja, dialogar mais com a construtora, dialogar com os fornecedores, dialogar com os fornecedores de kits de instalações. A gente faz projetos de instalações, muitos, né, de elétrica e hidráulica. Como é que a gente dialoga com essa galera? Né, para conseguir chegar nos padrões e conseguir fazer representações que, de fato, funcionem. Tá? Isso aqui é um exemplo. Né? Isso aqui é um projeto de um cliente nosso, uma churrasqueira. Então, um projeto de paisagismo, um projeto de estrutura, um projeto de hidráulica, cada um de um jeito, cada um feito por uma empresa, cada um como é que junta tudo isso na obra. Né? Então, a gente gosta muito do formato do Lego. O Lego é uma folha que tem tudo.
né, como fazer. Então, a gente costuma fazer as representações dos nossos projetos desse jeito. Tá? Porque quando você está em modelo, você consegue programar a planta, é tudo parametrizado. Né? Então, você já sai com a planta, com saída de cerâmica, com mapa de caixilho, todos os quantitativos que você quiser e tal. Então, a gente pensar um pouco nos projetos de maneira integrada. Não esse catadão que o engenheiro da obra tem que juntar tudo lá e ver como fazer. Como que vai ser montada aquela obra? Como que vai ser pensada? Tá? E percebam que aqui não estou invadindo detalhes construtivos, tudo. A gente está simplesmente juntando a informação de um jeito diferente, focado na montagem, focado na execução. E isso é algo que é benéfico para todo mundo. As construtoras adoram isso aqui. Por quê? Porque está tudo na mão. Entendeu? Eu vou correr aqui, depois eu estou à disposição. Aqui detalhes também de projetos de instalações em BIM, sempre mostrando as complexidades. Né? E para fechar, a norma de desempenho, ela é um gargalo também, tá? Principalmente quando a gente está falando de Minha Casa Minha Vida. A Caixa está muito exigente. A gente tem vários clientes que ligam para a gente desesperados que a Caixa não liberou a medição, porque precisa comprovar o atendimento do lumínico lá. Meu Deus, precisa correr e tal. E isso, hoje, tem uma percepção tardia, tem um risco de uma percepção tardia do não atendimento. Então, o que a gente tem feito? A gente acha que o desempenho lumínico não tem que ser responsável por travar o andamento de um projeto. Não dá para correr 300 mil por mês lá de custo de capital e a norma de desempenho travar. Então, a gente criou uma plataforma que você consegue, como se fosse um equalizador. Do lado esquerdo da tela são as variáveis, do lado direito da tela são os resultados. Então, a gente tem 4.000 cenários em tempo real. A gente simula 4.000 cenários de maneira paramétrica e o arquiteto escolhe o que ele quer. Quer brise, não quer, para lá, para cá, não sei o quê. Ele escolhe, ele vai mexendo como se fosse um equalizador, passa, não passa, beleza. Eu quero o cenário número 1728. Ok, a gente vai lá e emite o relatório. Então, a gente antecipa os cenários. Não tem mais aquele relatório padrão, eu te dou 3 alternativas, na quarta eu te cobro um extra. Não, você tem 4.000 alternativas. Né? Normalmente dá. O nosso recorde até hoje foi acho que umas 800 mil, né, Vini? Que a gente fez. Né? Então, 800 mil cenários. Aí ele escolheu o que ele queria e a gente fez. Isso é paramétrico, é tudo muito rápido. Tá? Então, um agradecimento aos nossos clientes, né? Só para vocês entenderem que o que a gente faz aqui não é só de rede social, de post de LinkedIn. Tá? Isso aqui são prédios concretos que estão sendo construídos com áreas grandes e áreas pequenas também, populares, altíssimo padrão, enfim, todos eles. Um pouco do futuro, o que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo projetos generativos ficando cada vez mais inteligentes. Isso aqui é um layout corporativo. São exemplos de layouts corporativos ou de unidades sendo pensados de maneira paramétrica. Então, você vai arrastando as paredes e os projetos já vão parametricamente se resolvendo. Só que ainda tem uns pênaltis, tá? Vejam que nesse videozinho que eu passei aqui, o shaft está mexendo de lugar, então ainda está meio para resolver. Tá? Esse aqui é de pente de vaga de estacionamento, então conforme você vai mexendo o prédio, ele vai maximizando a quantidade de vagas de estacionamento também, então isso poupa um trabalho gigantesco. Então são vários sistemas de inteligência artificial sendo empregados no desenvolvimento de projetos também. Tá? Esse é um bacana que a gente gosta muito também, que você dá um prompt de como fazer um prédio, né, como se fosse um chat GPT. Né? Então digita o prompt do que você quer e ele vai projetando o prédio conforme você vai retroalimentando com os prompts. Ele vai fazendo e ele faz inclusive pré-lançamento estrutural. Assim, é um negócio incrível. Depois a gente pode mostrar para vocês. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Ó, ele coloca o prompt certinho. Ele vai lá e faz o pré-lançamento do prédio. E vai embora. Tá? Dá para ficar brincando com ele e ele faz inúmeros lançamentos. Posição de iluminação, para fazer densidade de iluminação, layout corporativo. Enfim, só para fechar, para onde a gente está indo? Tá? A gente está cooperando com a revisão das zonas bioclimáticas do Brasil, com casos reais. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de dados de simulação de desempenho térmico. Então, quem é arquiteto sabe aquele mapa das zonas bioclimáticas do Brasil, que é um mapa de 1900 e bolinha. A gente está ajudando a revisitar esse mapa, refazer esse mapa com base em mais de 1 bilhão de resultados que a gente tem de simulações computacionais. E é um presente que a gente vai dar para o Brasil, porque a gente quer melhorar o Brasil. Tá, a gente está expandindo isso para desempenho lumínico e acústico também. Tá?
Os projetos de instalações prediais com quantitativos confiáveis é um projeto para esse ano. Tá? Quantitativo em projeto de instalações por conta das aparas, né, dos cortes, das sobras, é bem desafiador, porque você precisa parametrizar também como os insumos chegam na obra. Ou seja, não adianta eu fazer um quantitativo de 1,78 m de tubo, porque eu preciso saber se vai chegar uma barra de 3 metros. E eu consigo usar esse restante em algum lugar ou não consigo usar. Então, o quantitativo de instalações é outro bicho. Não é uma coisa fácil de fazer, mas a gente está conseguindo bons avanços. Tá? O banco de dados de quantitativo de estrutura e arquitetura para orçamentos preditivos de projeto em fase conceitual. Então, a ideia é que o cliente lance o estudo de massa e a gente consiga parametrizar o orçamento, principalmente de curva B. Tá? Curva A, todo mundo sabe. Todo mundo bate o olho e fala, essa espessura média está errada, a fachada, não sei o quê. Agora, a curva B, a gente tem várias experiências de erros acumulados em curva B que viram itens de curva A. Então, a gente está muito focado em quantitativo curva B paramétrico. Tá? E a compatibilização de projetos com base em inteligência artificial. Tá? A gente tem muito dado de IA, muito dado já de compatibilizações que a gente fez, e a gente está ensaiando um compatibilizador de projetos com inteligência artificial, que ele já dá a solução do projeto sozinho. É isso, gente. Obrigado. Esse é o meu celular. Eu não sou tão tecnológico quanto o Bruno, né? Uma falha, devia ter colocado o QR Code aqui, né? Mas tudo bem. Eu estou aqui, vou estar aqui o dia todo, podem conversar comigo. E eu sei que eu estou atrasado, acho que não sei se a gente vai ter tempo para pergunta, mas pode fazer pergunta para mim atrás, eu não sei, o Bruno que manda aí. Obrigado, gente.